Olá, irmãos, filhos e filhas do Deus Pai Eterno, né? Hoje nós temos o privilégio de desfrutarmos o reino de Deus, né? No Espírito, eternamente, na presença de Deus. Bom, o tema de hoje é o criminoso, o homicida, vai para o inferno? A religião, muitas denominações afirmam que sim, que vai para o inferno, né? Na concepção deles, inferno é um lugar de tormento eterno, né? Mas primeiro devemos analisar o seguinte: o que leva uma pessoa, um ser humano, a cometer o suicídio, né? O que leva a pessoa a ser um criminoso ou cometendo um assassinato ou um crime de teor sexual ou na mentira, né? Porque tudo é um crime, né? O que leva essas pessoas a fazerem isso? Será o diabo? Será a nossa natureza humana, a nossa carne? Ou será o espírito? Porque todos nós temos um espírito. Além da alma, temos um espírito. Bom, eu já queria descartar logo de cara aqui o diabo. O diabo, como já falei em outros vídeos aí, né? Não é um ser e nem é um espírito também. Simplesmente é uma invenção da religião aí, né? Para prender as pessoas no medo, né? Pelo medo. Como a religião mesmo, prende as pessoas, escraviza as pessoas pelo medo, pela culpa e pela ganância, né? O diabo, na verdade, como tem a tradução, né, do hebreu e do hebraico, né, e do próprio grego, diabo significa acusador, adversário. E, né, na Bíblia, isso aí foi introduzido, né, pelos rabinos, né, como um ser, mas não é. Tá? Se você ler os 12 primeiros livros da Bíblia, inclusive os 5 primeiros, que é o Pentateuco, né, o livro de Moisés, a Torá que os judeus seguem hoje, você não encontra essa palavra diabo, nem Satanás. Então, e a natureza humana? E o espírito? Sobrou esses dois. O espírito também eu descarto, porque o espírito, ele vem de Deus. Nós somos seres espirituais e, como seres espirituais, somos filhos de Deus Pai, que é Espírito, né? Lá em Hebreus 9:12, 12:9, está escrito: Deus é o Pai dos Espíritos. Então Deus não é carne nem sangue, Deus é Espírito. E nós, espiritualmente, em espírito, esse ser interior nosso, o nosso homem interior, né? Homem, um ser, né? É espírito. Nós, na verdade, somos seres espirituais morando nessa casa temporária que é a nossa carne, que é essa carne, esse corpo, essa criatura humana que somos, em experiências humanas. O espírito está aqui em nós evoluindo. A carne não. A carne ela é transitória, ela é passageira. Você encontra em vários trechos da Bíblia que fala que a carne nada se aproveita. Como está escrito lá em João 6,63, né? A carne nada se aproveita. É o espírito que vive, que torna a vida, né? Está bem claro lá. Então o espírito também não é. Então, desses três, o que faz com que as pessoas cometam esses atos de criminosos, né? De ser uma pessoa assassina ou etc.,
e ser também homicida, tirando a própria vida, suicídio no caso, é a natureza humana, é a nossa carne. Devemos entender também que Deus aceita as pessoas, não pela carne, mas conhece as pessoas pelo Espírito, não pela carne. Porque nós somos filhos espirituais. Na carne, nós somos filhos, biologicamente, de criaturas humanas. Somos humanos. Menos o Espírito de Deus que está em nós. Nosso Espírito de ser que Deus colocou, né? Quando houve a nossa concepção no útero, né? Deus colocou ali o Espírito. O sopro de vida, quando a gente nasce, né? E a diferença? A diferença também da carne e do Espírito está em Eclesiastes 12:7, que fala assim que o pó, que é a nossa formação, o pó da terra, né? Os elementos químicos, na verdade, né? Que volte à terra de onde vem. É bem claro. E o Espírito volte a Deus. Então veja, o Espírito volte a Deus. Ele não faz exceção de Espírito ali. A carne, toda a carne, todo ser humano que morre, vai ficar aqui mesmo, porque faz parte do nosso corpo, biologicamente faz parte desse planeta, desse sistema aqui, a Terra. Então, ela tem que ficar aqui. O Espírito não. O Espírito não morre. Então, não tem sentido a religião dizer que o Espírito vai para o inferno, no sofrimento eterno, porque o Espírito não sente sede. O Espírito não sente fome, não sente frio, não sente calor, é Espírito. Não é carne e sangue que sente. Então, totalmente descartado isso aí, né? Por que não o diabo também? Porque essas reações que nós temos, essas loucuras que as pessoas têm, cometer o suicídio, né? E se tornar um criminoso também, é causado pela própria natureza humana, né? Porque lá em Hebreus 4:12 está escrito: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Não é o espírito que induz a pessoa, o espírito, né, o nosso ser, filho de Deus, que induz a carne a cometer o pecado. A cometer o pecado, não, porque o pecado também não existe, é o erro. Não é. É a própria natureza. Que Deus, quando acabou o dilúvio, Deus falou assim, lá em Gênesis 8:21, eu nunca mais destruirei os seres vivos por causa do homem. Eu nunca mais destruirei a terra por causa dos homens. Porque os desígnios do coração do homem, né, são maus desde a sua meninice. Então Deus conhece a nossa natureza humana. Ele sabe que essa natureza aqui, a carne, a nossa alma, nossos desejos, os nossos sentimentos são maus. São inclinados para fazer o mal. Tem dia que a gente acorda, hoje eu vou fazer tudo de bom, hoje eu vou fazer isso, e acaba, uma hora ou outra, cometendo um deslize e magoa alguém com alguma palavra, alguma coisa assim. Então, a intenção é boa, mas é o que eu falo. E como está escrito, o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então, quando a gente estiver nessa carne aqui, a gente está evoluindo, está em vivência, está em aprendizado. A carne, por si só, é errada, leva ao erro, né? Pelos desejos, pela natureza humana. Mas o espírito sempre está em evolução, por mais que a carne, nosso ser exterior, se deneveje, né, nos erros. E quais são as obras da carne? Quais são o que leva, né, o que a carne faz levar a pessoa a
cometer isso, esses erros aí, né? Suicídio, homicídio, ou crimes em geral. Porque está escrito lá em Gálatas 5. Por quê? Porque as obras da carne são manifestas. O que são manifestas? Elas se manifestam em nós. Tá? Em qualquer um de nós. De todas as formas. Eu estou mentindo. Não. E o nosso espírito fala, não faça isso, não está errado. Então, mas às vezes, nessa hora, nessa batalha, às vezes a carne vence. Mas sempre tem aquela vozinha lá, né? Aquela voz que diz, não faça isso, não, está errado. Depois fica aquele peso de consciência, né? O espírito, né? Então, as obras da carne são manifestas. As quais são, veja só, não é o diabo e não é o espírito. É a natureza nossa. As quais são adultério, a carne, os desejos lascivos, né? O adultério, a fornicação, a impureza, lascívia. Isso são todas obras da nossa natureza humana, hein? Que Deus falou em Gênesis 8:21. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Olha, tá vendo? Ele está falando aqui que é o diabo? Que é o espírito? Não, é a carne. As obras da carne. Homicídios. É uma obra, é um feito da carne. Bebedice, glutonarias, comer demais. É o espírito? É o diabo que te faz comer demais? Não, é você mesmo, da própria natureza. E coisas semelhantes a estas. Entende? Mas, então, vamos todos para o inferno? Porque isso aí é todos, enquanto nós estivermos, como eu falei, enquanto nós estivermos nessa casa temporária aqui, vai ter isso. Vai ter essas manifestações da carne em nós. Das obras da carne em nós, né? Mas isso não nos inclui de sermos filhos de Deus. Porque, biologicamente, eu já falei isso, somos desse planeta, desse ambiente aqui, ó. Somos descendentes de pais humanos. Na carne, na natureza. Então, enquanto houver a raça humana, enquanto houver o homem sobre essa terra, vai ser assim. Porque Deus já falou isso, não falou? Gênesis, vou repetir, Gênesis 8:21. O coração do homem em geral, da humanidade, quer dizer, os desígnios, as intenções, se inclinam sempre para o mal. Se inclinam ao mal, são inclinados ao mal, a fazer o mal, desde a sua meninice. A menina, ou a criança, já nasce mentindo. A verdade é essa. Ah, filha, filho, você que derramou esse leite no jornal? E foi. Então, ninguém ensinou isso. Mas já nasce, já é inclinado a isso, a mentira. Né? E aí vai, assim por diante. Só que nós não devemos, por isso que está escrito lá também em Atos 2:5-16, ninguém conhecemos segundo a carne. Porque Deus não conhece nós segundo a carne. Ele sabe que nossa carne é essa daí que eu falei. Mas Ele nos vê no Espírito. Como que está evoluindo esse meu ser interior? Né? Como que está evoluindo o seu ser, o seu homem interior, a sua mulher interior? Porque, na verdade, o Espírito também não tem sexo, tá? O Espírito não tem sexo. É um Espírito, é um ser. A gente podia falar filhos de Deus. Né? Então, é importante entender isso. Tá?
Muitos falam, mas quando Jesus voltar, as coisas... Não, é isso daqui que eu falei. É como Deus falou. Coração, os inclinados a fazer o mal. Né? A carne, a natureza. Então, o espírito e o diabo não tem nada a ver com isso. Né? E quanto a ir para o inferno, mas quem vai para o inferno? O que é o inferno? O inferno nada mais é do que a sepultura. Aí quando houve a tradução da Bíblia, né, que foi a Vulgata, a primeira tradução que teve de... A primeira tradução, na verdade, foi assim, foi da Escritura Sagrada do hebraico para o grego. Tá? Aí depois, quando houve, o Papa Damásio I viu que estava crescendo muito, se expandindo muito o cristianismo entre os romanos, ele pediu para Jerônimo, né, que era um monge, né, pediu para ele traduzir, fizesse a transliteração da Bíblia, né, e ele fez, do hebraico, do grego, e traduziu para o latim. Então essa palavra inferno, em latim é infernum, que traduzia os três termos, Sheol, Hades e Gena. Um só, inferno. Só que o Sheol, que é do hebraico, e o Gena, que é do hebraico também, não dão ideia assim de lugar de sofrimento eterno, não. Então, lugar significa sepultura, lugar dos mortos, mundo dos mortos, só isso. O Hades, que é do grego também, que é do grego, né? Que ele traduziu como inferno, lugar de sofrimento eterno, também só significava isso, sepultura, mundo dos mortos. Então, todos nós vamos, de qualquer, no sentido assim, de transliteração, né? Vamos para o inferno. Nós, nosso corpo. Como está escrito em Hebreus, está escrito lá em Eclesiastes 12:7. O pó, o corpo, né? Volte à terra de onde vem. E o espírito volte a Deus que deu. Então, no corpo, todos vão descer a sepultura. Mas no espírito, todos vão para Deus, que o deu. Porque o pecado, o erro, né? O erro é a carne que comete. Os desejos da carne que milita contra o espírito, entende? Então Deus não leva em consideração esses erros nossos. Porque Ele sabe que nós somos seres espirituais nessa carne em experiência. Não é o espírito nosso que leva a carne a cometer o erro. É a própria carne, a própria natureza, é o instinto animal que nós temos. Que nós somos criaturas. Nós somos criaturas no sentido animal, só que somos racionais. Enquanto que o animal, né, o animal comum aí, ele não é racional. Mas em âmbito de planeta, nós somos todos criaturas, somos todos animais. Né? Só que somos racionais, né? Então é isso. Então não tem como o homem, quando existir, não vai ser assim. O ser humano vai ser desse tipo aí. Por quê? Porque nós somos, na verdade, nosso corpo aqui é um hospedeiro do espírito, né? Nosso espírito, para a evolução. Né? Eternamente, de geração em geração. Então essas são as considerações, né? Então nem o homicida, nem o suicida, como aconteceu o caso do ladrão da cruz, ele foi para o inferno? O corpo dele foi. O corpo dele com certeza foi para a sepultura. Que em latim traduziram como inferno. Foi para a sepultura, porque o corpo pertence a esse plano aqui. Mas o espírito não é desse plano. O espírito daquele ladrão lá não era. Assim como o nosso, não é desse plano aqui. É do plano, é do reino, é celestial. E as pessoas precisam entender o seguinte, que quando nós estamos no reino celestial,
estou falando no sentido espiritual, não na carne. Tá ok? Alguma dúvida, se tiverem, eu também queria pedir que vocês... Então resumindo, o homicida, o criminoso, o corpo volta para a terra, não vai existir mais. Mas o espírito não, volta para Deus. E no plano espiritual, pertence a Deus, a justiça é dele. E como eu já disse, como é que o espírito vai pagar pelo erro da carne? Não tem como pagar. É por isso que não é exterminado. O espírito não é exterminado. O espírito é vida eterna, é filho de Deus. Se vai ter outras experiências, isso compete a Deus, compete ao nosso Pai. Mas que nós estamos aqui em experiências humanas, a própria Bíblia afirma isso, né? Estamos sim. Então, eu gostaria que vocês aí deixassem um like, um comentário, tá? Sobre esse tema. Tá ok? E se inscrevam no canal aí, quem gostou do tema. Tem outros temas que eu vou apresentar também aqui, né? Tá ok, pessoal? Tá ok? Filhos de Deus. Entenda uma coisa, você é filho de Deus. Você é um espírito que é filho de Deus. Biologicamente, você vem de pai e mãe, de terrenos. Mas em espírito, você tem um pai, que é o Deus eterno. E você, o espírito, é eterno também. Então, fiquem na paz do nosso Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Todos na presença dele, para sempre. Amém.